Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro aqui para vocês que eu confesso que é um livro difícil de falar sobre. E todos os livros desse autor em específico aqui são difíceis de falar, pelo menos por experiência própria, pessoal. Que esse autor ele consegue escrever histórias que fazem com que o leitor sinta coisas que não necessariamente a gente consegue descrever. Pelo menos no meu caso eu não consigo descrever as sensações que esse autor causa assim na minha cabeça e no meu coração, nos meus sentimentos, digamos assim, porque ele tem uma escrita tão envolvente, tem gente que fala que tem uma escrita lírica, uma escrita quase poética assim, só que o autor ele fala de coisas mundanas, não tão complexas assim, fala de coisas simples, só que o formato com que ele traz esses conceitos simples meio que dá um nó na cabeça, assim, no sentido da gente não conseguir traduzir em palavras o que esse autor tá criando de sentimentos e de pensamentos na cabeça do leitor. Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Esse é o terceiro livro do autor que eu trago aqui no Bookcast. Os outros dois eu também já trouxe aqui. E sempre é um autor que eu fiquei muito feliz de conhecer o autor por meio de outras mídias que eu vou comentar aqui. E esse é o meu terceiro livro. Deve ter fãs aí do autor que já leram várias obras dele, todas as obras dele talvez. Eu tô engatinhando nesse mundo desse autor, mas todo livro que eu leio dele é algo muito... uma história muito envolvente, muito boa, muito tranquila de se ler. Só que faz com que o leitor pense coisas que não necessariamente a gente pensaria caso a gente não tivesse lido o livro e a escrita que ele dá, assim. É bem difícil de explicar, mas eu vou dar meu melhor aqui, tá? Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você não me segue aqui no YouTube ou no Spotify, me siga, clique em se inscrever, ativa o sininho, deixe os seus comentários se vocês acabam lendo os livros que eu trago aqui, ou se vocês já leram anteriormente, traga aqui nos comentários o que vocês acharam do livro. Eu vou dar minha opinião aqui do livro, vou passar um pouco do resumo, da ficha técnica do livro, do histórico dele, e depois dar os meus two cents aqui nos conceitos que o autor traz, beleza? Bom, o nome do livro é Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Então, lá pro final do episódio eu vou explicar um pouco o porquê desse nome, que não necessariamente tem um significado específico, assim. Eu encontrei algumas teorias, digamos assim, na internet sobre o nome do livro, mas tem algumas ideias interessantes que depois eu vou trazer o porquê do título, né? O autor é o Haruki Murakami, então vou chamar ele aqui de Murakami, já é da casa, assim como eu falei, esse é o terceiro episódio sobre um livro dele. Os outros dois livros que eu li dele foram Homens Sem Mulheres, que é uma coletânea de contos, que vocês devem conhecer talvez, porque um desses contos ele foi adaptado ao cinema, que é o Drive My Car, que acredito que foi um filme que ganhou o Oscar, se eu não me engano, e foi um pouco por aí que eu comecei a conhecer um pouco desse autor. Então, e o segundo livro que eu li dele foi o Norwegian Wood, que é um livro que é uma história, somente uma história dentro do livro, não é uma coletânea de contos. É um livro que tem suas 400 ou 500 páginas, agora não lembro, uma leitura mais extensa, assim, mas também, de igual forma, muito impactante. É uma história muito interessante. E o terceiro livro, então, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, de Haruki Murakami. Então, ele é um escritor oriental, ele é do Japão, e ele talvez seja um dos mais conhecidos aí, contemporâneos autores do Japão. E eu, de novo, fiquei bem contente de conhecer ele. E toda vez que eu me deparo com autores que não são ocidentais, que são orientais, é engraçado como eles têm formatos diferentes de pensamento. Assim. Eles têm... eu acho que... Isso diz muito da linguagem, né? Diz que a linguagem que a gente aprende, português, inglês, japonês, ele molda como o nosso cérebro pensa. Então, as conexões neurais de diferentes culturas são diferentes, a maneira de pensar de diferentes culturas acaba sendo diferente devido à linguagem. Então, toda vez que eu me deparo com uma literatura oriental, já trouxe algumas aqui no canal, além do Murakami, eu acabo
sendo exposto a pensamentos diferentes, assim, do que os pensamentos ocidentais. Não estou dizendo que são melhores nem piores, é uma forma diferente de ver a vida, de colocar pensamentos na página. E claro, quando a gente está lidando com um escritor como é o Murakami, super talentoso, o formato que ele coloca as palavras e as histórias acaba sendo muito gostoso de ler, assim, muito, muito legal. Então, é um Murakami. O ano original de publicação dele, pelo que eu pesquisei, esse é um conto de 92, que foi traduzido para inglês na primeira vez em 99, e aqui a edição brasileira que eu tenho aqui é de 2021, li no Kindle ele, e a editora aqui do Brasil é a Alfaguara, e o livro contém 176 páginas, então é um livro super pequeno, super rápido de ler, super gostoso de ler, não é um livro maçante, uma história maçante, e eu vou dar um pouco do resumo da história para vocês entenderem o quão simples é essa história, mas dentro da simplicidade dela, o autor faz com que a gente tenha questionamentos filosóficos muito gigantescos, assim. Deixa eu passar um pouco do resumo do livro, então. O livro acompanha o protagonista, chamado Hajime, e, de novo, para todos os orientais aqui que me acompanham, eu peço desculpas pela pronúncia. O Hajime é um homem de meia idade que ele basicamente tem o sucesso da vida. Ele tem uma esposa, ele tem duas filhas, né? Pai de duas filhas, sim, e ele é dono de um bar de jazz. Então, e é um bar de jazz bem sucedido. Então ele tem basicamente a vida perfeita. Cresceu, conheceu a esposa é uma personagem também que acaba se mostrando como uma pessoa, enfim, confiável, uma pessoa boa, que gosta das filhas, gosta da família e gosta do marido, obviamente. E o cara tem um bar de jazz, que ele gosta de jazz, e tem um bar de jazz super bem sucedido, que enche e tal. Então essa temática também do jazz acaba aparecendo bastante, e o Murakami tem uma habilidade muito grande de conseguir pintar cenas e descrever cenas que parece que tu se sente dentro daquele bar quando ele tá dentro do bar. Então de novo, é uma escrita simples, mas que faz com que o leitor seja transportado por um bar de jazz em Tóquio, sabe? Então, o cara tem a vida perfeita, a esposa dele se chama Yukiko. Yukiko é ótimo, né? Dá abertura para várias piadas, mas não vou fazer isso daqui com a cultura japonesa, peço desculpas. A esposa Yukiko, e enfim, o cara vive a vida dele bem tranquilamente e tal. Só que aí, o livro ele começa na infância desse cara e vai para o momento atual, que é ele sendo o dono desse bar e com as duas filhas e com a esposa e tal. Só que na infância, ele é um amigo de infância de uma personagem, uma das principais personagens do livro aqui, chamada Shimamoto. Shimamoto, o Hajime era amigo de infância da Shimamoto, ambos são filhos únicos, então eles acabam tendo várias semelhanças na história. Só que daí, depois de um tempo, quando eles são, enfim, estão na infância, ali, adolescência, a Shimamoto acaba indo para outra escola, eles acabam se separando e as suas vidas acabam sendo separadas, assim. Então, o Hajime vai casar com essa outra pessoa, tem uma família, tem o bar de jazz e tal, e ele nunca mais ouve falar da Shimamoto. Volta e meia, o protagonista acaba se lembrando um pouco dessa sua amiga de infância, mas nada muito impactante, assim, sabe? Então ele tem a vida dele, a Shimamoto, que ele conheceu lá na infância, nunca mais ouviu falar dela, só que depois, misteriosamente, quando ele tá vivendo essa vida perfeita, digamos assim, que o autor tenta colocar como sendo perfeita, a Shimamoto reaparece na vida dele. De maneira super misteriosa, e ela não diz tudo que ela o que ela fez durante todo esse tempo, durante todos esses, acho que foi um gap aí de 30 anos que os dois não se falavam, e depois começaram a se falar, porque a Shimamoto reaparece magicamente na vida do Hajime.
esse retorno da Shimamoto para a vida do Hajime acaba virando a cabeça dele emocionalmente de cabeça para baixo. Porque diretamente ele já se lembra já da época onde eles andavam juntos, e ali o autor faz questão de escrever cenas dos dois juntos na infância e adolescência, os dois ouvindo música, que eles gostavam bastante de música e tal, e tanto é que o Hajime cria um bar, né, de jazz, e logo que a Shimamoto reaparece na vida do Hajime, vira a cabeça de cabeça para baixo, assim, vira a cabeça dele de cabeça para baixo, literalmente, no sentido de começa a se questionar muito sobre a vida dele, de pensar, poxa, se eu tivesse ficado com a Shimamoto, que obviamente tinha um romance ali envolvido durante os primeiros anos deles juntos, né? Como é que a minha vida seria? Seria diferente? Será que eu teria o sucesso que eu tenho hoje? Será que eu teria esse bar de jazz aqui? Será que eu não teria? Então ele começa a se perguntar muitas coisas com o reaparecimento dela, o que faz a gente pensar diversas coisas no sentido de, primeiro, se ele tá... A realidade atual dele é tão frágil que basta um reaparecimento de uma pessoa do passado dele para ele começar a repensar a vida dele. Então ele já começa a meio que colocar em segundo plano a família dele, a esposa dele, até o próprio bar de jazz dele, porque ele fica perdidamente, não apaixonado, mas parece que se reapaixona por esse personagem da infância dele, que no caso é a Shimamoto. Então, esse basicamente é o resumo da história, e a história começa a se desenrolar por aí. O que acontece, né? Shimamoto reaparece e eles começam enfim, a interagir, ela começa a ir mais pro bar, e eles começam eventualmente a sair juntos. E a Shimamoto sempre com um mistério, assim, que faz com que o Hajime fique mais interessado nela. Assim, tá, por onde tu andou? O que tu tá sentindo? Por que tu reapareceu aqui do nada, justamente no meu bar? Tu sabia que eu tava aqui, tu sabia que eu já era dono, que eu já tinha família, que eu já tinha filhos. E é muito engraçado esse desespero dele até. Parece que a vida dele não é mais perfeita pelo o reaparecimento dessa pessoa na vida dele. Então, tem uma fragilidade atual na vida dele que a gente, do lado de fora, até então não sabia, porque bastou o reaparecimento de uma pessoa para ele começar a se questionar tudo na vida dele. Se ele realmente amava a esposa dele, as filhas, se ele realmente gostava de música ou não para abrir um bar de jazz. E é muito louco como a gente consegue fazer paralelos com a nossa vida, né? E deixa eu falar de outro conceito filosófico aqui que o autor traz pra gente fazer. Então, o primeiro questionamento filosófico que o Hajime tem é o famoso reavaliar as suas escolhas. Pô, será que se eu tivesse ido atrás da Shimamoto quando a gente se separou lá na infância, a gente teria vidas diferentes? A gente teria amor um pelo outro, uma família, mas ela é muito misteriosa, então não sei o que ela sente, e isso faz com que o Hajime comece a cair cada vez mais nesse buraco de repensar as escolhas e repensar a vida que até então era perfeita antes do reaparecimento dessa amiga aí. Um outro ponto aqui que acaba sendo trazido como um conceito filosófico que a gente acaba pensando aqui é que como o Hajime ele começa a relembrar situações com a Shimamoto que ele viveu lá na infância, na adolescência, vem o conceito de nostalgia muito forte. E eu me peguei pensando muito... Eu sempre me pego pensando muito sobre as histórias do Murakami, assim. Eu acho que são histórias muito boas e fazem com que a gente faça paralelos com a nossa vida. E a nostalgia é realmente um paralelo, no sentido de... Muitas vezes a gente acha que a nostalgia é algo positivo, né? Porque no passado era melhor, no passado... A gente não tinha um telefone celular e realmente as coisas eram melhores, a gente se conectava num nível mais humano com as pessoas, e hoje em dia é tudo digitalizado e tal. Só que tem um outro conceito que a nostalgia é algo perigoso. É bom sentir nostalgia, mas a gente tem a tendência, pelo menos eu pessoalmente, de apagar tudo que foi de ruim do passado e só lembrar do positivo. Então antigamente era melhor a gente não ter os celulares. Beleza, era melhor.
mas te lembra que a gente tinha que ir no banco, toda vez que a gente queria ver o nosso extrato, a gente tinha que ir num banco físico. Hoje em dia, em 5 segundos, a gente pega o celular e consegue ver o saldo da nossa conta e os extratos e tal. Então, de novo, a gente tem a tendência a só lembrar de coisas boas do passado e talvez a gente até em alguns momentos se prenda ao passado. Eu acho que isso acontece muito devido ao fato de que o passado não pode ser mudado. Então nos dá um certo senso de tranquilidade, porque ele já aconteceu. E essa ansiedade que pelo menos eu tenho, tô falando bem pessoalmente aqui, essa ansiedade que a gente tem da incerteza do futuro, o que vai acontecer no futuro, na nostalgia não tem isso, porque o passado já aconteceu, já passou, já tá definido, a gente pode até ressignificar algumas coisas do nosso passado, mas as coisas que aconteceram já aconteceram. E isso, de certa forma, dá um alívio no sentido de, não, eu sei o que aconteceu, não, nada de inesperado vai surgir do passado, só se for um caso super específico. Isso faz com que a nostalgia seja algo perigoso. E de novo, olha que interessante, um livro de 176 páginas fazer com que o leitor comece a pensar nisso. E pelos olhos do protagonista, porque o Hajime começa a ter muita nostalgia desse passado com a Shimamoto e traz outros momentos do passado dele que fazem com que ele comece a viver só no passado, assim, porque ele fica obcecado pela Shimamoto e pela história dela e por ela ter esse tom mais misterioso, ele começa a ir atrás dela e tal, e começa a se perguntar, será que ela vai estar no bar hoje? Será que a gente vai conseguir conversar hoje? A ponto de eles dar uma volta com ela e não falar pra esposa, ele começa a ter umas atitudes, assim, muito filhas da mãe, assim, sabe? Ele vira as costas total pra família dele, porque ele se joga nesse balde nostálgico com a Shimamoto, esse romance que nunca aconteceu, e esquece do resto. Esquece do resto. Isso é muito louco, né? Outro conceito filosófico que eu acho muito interessante aqui, que essa história traz, do repensar do protagonista e tal, é o que o famoso e se? E se eu tivesse ficado com ela? E se a gente tivesse ficado juntos? E se eu não tivesse investido em um bar de jazz? E o que seria de mim caso eu não tivesse feito isso, isso e isso? Isso também, de certa forma, eu faço paralelos na minha vida, não só não na questão do romance, assim, mas no sentido de pô, e se eu tivesse aceitado aquela vaga de emprego, e se eu tivesse feito esse curso de faculdade, não aquele, se eu tivesse feito aquele negócio aquele dia, eu talvez conheceria uma outra pessoa. A gente tem a teoria do multiverso, né? Que cada decisão que tu toma cria uma vertente diferente de multiverso, onde o universo paralelo segue contigo fazendo aquela escolha e o universo atual segue contigo fazendo uma outra escolha. Então, é muito tentador ficar pensando nos ICs da vida, como escolhas que moldam o nosso futuro, né? Mas viver se perguntando e se questionando o IC, no meu conceito, não é algo saudável, tá? Eu acho que uma reflexão aqui, outra ali, faz super bem. Mas se a gente ficar a nossa vida inteira repensando, tá, e se tivesse acontecido isso? E se eu tivesse naquele avião, naquela viagem que acabou caindo, não sei? E se eu tivesse ido naquela festa? E se eu não tivesse feito isso? Isso causa uma ansiedade na pessoa que é bizarro, assim, né? Tu fica pensando e se, e na verdade aquilo tudo do e se acontece só na tua cabeça. Nada daquilo acontece, só que o cérebro, ele é algo muito... Ele é um órgão muito poderoso. E eu já andei dando uma pesquisada que o cérebro, ele não consegue diferenciar o que aconteceu do que não aconteceu. Se tu pensar na tua cabeça algo que aconteceu ou não, mesmo não tendo acontecido, mas tu pensa na tua cabeça de uma forma que ele realmente aconteceu, o cérebro vai pensar que aquilo aconteceu e vai soltar as substâncias e as dopaminas e os hormônios da vida, as substâncias na nossa cabeça que faz com que a gente se sinta mais feliz ou mais triste. Então, isso é muito louco, né? Porque se tu for ficar pensando no e se eu tivesse comprado ações da Nvidia há 5 anos atrás, estaria rico? Muito provavelmente. E se eu tivesse comprado bitcoins também em 2010? Estaria rico? Muito provavelmente. Mas se a gente for começar a nos penalizar pelos e se's da vida, a gente não consegue olhar para o futuro.
Então faz sim sentido, a gente tem alguns questionamentos internos do, e se eu tivesse feito aquilo diferente, talvez na próxima oportunidade que eu tiver de fazer aquilo, eu vou fazer daquele jeito. Eu acho que esses pensamentos são bons, mas ficar obcecado por uma vida que tu não viveu e ficar pensando, e se eu tivesse vivido aquela vida e tal, talvez não seja tão interessante assim, pelo menos a meu ver, né? Aqui eu tô dando a minha opinião porque, enfim, o Bookcast é um espaço que eu trago aqui as minhas opiniões sobre os livros, e esse livro me fez pensar tudo isso, por isso que eu adoro os livros do Murakami, né? E esse conceito do IC é interessante porque lá no começo o autor fala que a vida do Hajime é perfeita, só que não é tão perfeita assim, porque se fosse perfeita, não seria tão frágil a ponto de somente uma pessoa do passado dele voltar para a vida dele que faz com que ele comece a repensar tudo da vida. Então, talvez a vida perfeita que o autor tente colocar aqui não é tão perfeita assim, porque ela é muito frágil, né? Então eu trago aqui novamente, comparação com outras vidas é sempre algo perigoso, então os ICs a gente acaba comparando muito com como a nossa vida seria se a gente tivesse tomado algumas escolhas diferentes no nosso passado, mas comparação com outras vidas também acaba sendo algo que a gente vê, enfim, diariamente ali no Instagram, a gente invariavelmente naturalmente acaba se comparando a outras pessoas, se elas estão viajando, se elas estão se alimentando bem, se elas estão indo em restaurante tal, se elas estão se divertindo, só que claro, o Instagram ele acaba sendo uma vitrine das coisas boas. As coisas ruins, a cozinha, o arroz e feijão da segunda-feira não é postado no Instagram. Então, acabo trazendo esse pensamento de que às vezes é difícil a gente ter isso, porque o Instagram ele é bombardeado só de coisas boas e tal, e a vida de plástico, digamos assim, e a gente acaba se comparando somente aos momentos bons das outras pessoas. E os momentos ruins, geralmente a pessoa não tem tendência de colocar na rede social, né? Outro ponto aqui, antes de eu dar a minha opinião final, o motivo do nome do livro. O nome do livro é bem atípico, né? Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Eu fiz algumas pesquisas aqui, o que eu consegui encontrar. Sul da Fronteira, ele se refere a uma música de 1939, se eu não me engano, que fala basicamente de um amor idealizado ao sul da fronteira. Essa música ela foi composta por alguns compositores americanos, pelo que eu entendi, e ela conta sobre um amor meio que idealizado ao sul da fronteira, ou seja, no México. Então, e como tá dizendo aqui, é um amor idealizado. Então, aquele amor também que a gente acha que vai ter ali do conto de fadas, geralmente é o que não acontece, né? Não existe isso. E o Hajime, de certa forma, quando reencontra Shimamoto, ele começa a ter esses questionamentos se eu tivesse ficado com ela, a gente seria o casal perfeito, o amor perfeito, o sentimento perfeito. E o autor faz muito bem aqui de descrever as cenas dos dois juntos, que realmente tu fica pensando, os dois têm uma química, por mais que talvez tenham algumas conversas que não se encaixem tão bem, o sentimento dos dois parece que tá em sincronia, assim. E o Hajime, o protagonista, começa a idealizar algo que, vamos e venhamos, não existe nada 100% perfeito. Não existe relacionamento 100% perfeito, não existe relacionamento profissional 100% perfeito, não existe time de futebol 100% perfeito, não existe. Sempre vai ter, a gente sempre tem que ter esse pensamento de que nada na vida é perfeito. Então a gente ficar almejando o perfeito, ele muitas vezes só vai nos trazer para trás e não vai nos ajudar a avançar para frente, né? Então é algo que o Hajime traz, assim, ele fica idealizando esse amor que ele poderia ter tido com a Shimamoto. E claro, um amor que não aconteceu como o deles aqui, porque eles se separaram na infância, dá muito espaço para uma idealização, porque ele não aconteceu. Então tá tudo na cabeça do Hajime. Essa questão de, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Então é muito interessante nesse sentido. Então, a primeira parte do nome do livro, Sul da Fronteira, é relacionado a essa letra. E Oeste do Sol, eu encontrei 2 significados aqui. O primeiro deles fala de que Oeste do Sol é algo impossível de ser atingido, porque o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, Oeste do Sol, na sua... seu conceito prático, assim, ele é algo impossível de atingir.
Então, isso também traz a questão do amor idealizado que o Hajime tem pela Shimamoto e pela história que não aconteceu deles. Até por isso, talvez seja algo idealizado, porque se tivesse acontecido, teria suas imperfeições, teria seus percalços, teria seus obstáculos. Como não aconteceu, ele lida como se, não, foi tudo bem e tal, porque na cabeça dele não aconteceu, só que ele tá idealizando algo perfeito que não existe, né? Então, tem esse primeiro significado do Oeste do Sol. E o segundo significado que eu achei que, para quem, enfim, mora tem contato com a cultura japonesa, pode esclarecer nos comentários, é que no Japão, as pessoas com algum tipo de deficiência, alteração mental, são referenciadas como aquele cara anda a oeste do sol. Como se ele for... mencionando que ele tem alguma doença mental, algo nesse sentido, assim. Doença mental é algo bem forte de falar, né? Mas enfim. Então, eu encontrei esse conceito também. Aquele cara anda a oeste do sol. Então, na cultura japonesa, isso quer dizer que ele, sei lá, tem um parafuso a menos, alguma coisa assim. Tô tentando ser mais não tão agressivo nessa fala de doença mental, mas enfim, me deixem nos comentários o que vocês acham, tá? Todos esses conceitos filosóficos que eu trouxe aqui numa história muito simples, é tão simples essa história que tu pensa, não vai ter muita coisa pra eu tirar aqui de ensinamento e pensamentos aqui, mas acredite, tem bastante, porque a forma que o autor traz isso é uma escrita, como eu falei no começo do episódio, uma escrita lírica, poética, assim. Então, minha opinião geral, que é um livro muito bom para quem quer começar a ler Murakami. Eu não comecei por ele, né? Como eu falei, esse é o meu terceiro livro dele. Terceiro ou quarto? Acho que é o terceiro. Quem quer começar pelo Murakami pode muito bem começar por esse livro, porque ele é um livro rápido, mas ele já traz a pegada no Murakami de algo... Tem alguns textos que falam que a escrita dele é quase dreamlike, tipo, é sonhadora. Parece que tu tá sonhando, porque ele começa a escrever coisas assim que... Não é que ele começa a viajar na escrita, assim, mas a escrita dele faz com que tua cabeça viaje para universos e pensamentos muito inexplorados, assim, pelo menos na minha opinião. Então foi algo muito, muito bom, assim, de ler. Então eu recomendaria muito começar a ler Murakami por esse livro aqui, por ele ser curto e por ele não ter um peso dessas escritas poéticas do autor tão grande, mas ele tá aqui presente, do que os outros livros que eu li, como Norwegian Wood e o Homens Sem Mulheres. O Homens Sem Mulheres tem uns contos que são muito... É difícil de falar, assim, porque eles não são fisicamente possíveis de acontecer, sabe? São coisas que realmente parecem monstros do H.P. Lovecraft, sabe? Coisas cósmicas, assim. E aqui é uma história mais pé no chão, assim, mas mesmo sendo uma história pé no chão, o autor faz com que o leitor consiga viajar para pensamentos muito, muito inexplorados, pelo menos no meu caso, né? Mas em resumo é isso, galera. Mais um livro do Murakami. Espero muito continuar lendo esse autor. Esse autor tem uma penca de livros aí, acho que são na maioria pela editora Alfaguara aqui no Brasil. Fiquei muito feliz de conhecer esse autor alguns anos atrás e estou continuando trazendo ele aqui nos episódios do Bookcast, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Bookcast. Me siga aqui no Spotify e se inscreva aqui no canal no YouTube se você não é inscrito ainda. Dê joinha, comente se você já leu Murakami, não leu Murakami ainda, quer começar a ler, quer começar a explorar escritas autores orientais, não tão ocidentais. Comente aqui nos comentários do YouTube, dê o seu joinha, clique no sininho, porque eu tô tentando postar toda semana aqui os livros que eu venho lendo. Me siga no Spotify e no Instagram também, eu tô lá no @DiegoSgon. Eu tirei a atenção do @BookcastOficial, tô lá no DiegoSgon. Eu não posto tanto no meu pessoal, mas eu procuro postar os novos episódios lá no @DiegoSgon no Instagram, beleza? Muito obrigado pela audiência. Fiquem aí com essas questões filosóficas aí na cabeça que o Murakami faz a gente pensar, quase dói o cérebro assim, mas dói o coração também, mas são coisas boas da gente ficar filosofando, beleza? Muito obrigado e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.